E se uma vertente importante do criacionismo não defendesse que o universo tem só 6.000 anos? Hoje, a gente vai mergulhar numa cosmovisão bem específica, na organização global que a sustenta e em como essas ideias acabam se chocando com o nosso mundo moderno, dos laboratórios de genética até os tribunais. Para começar, vamos direto ao ponto com uma ideia que já quebra um grande estereótipo. Essa citação, que é de um astrofísico criacionista, diz com todas as letras: não existe base na Bíblia para dizer que o universo é jovem. A chave aqui, segundo essa visão, é separar a idade do universo da idade da vida aqui na Terra. E essa distinção é o centro de tudo o que a gente vai conversar. De um lado, tem a ideia mais conhecida de que tudo, o universo inteiro, tem uns 6.000 anos. Do outro, uma visão diferente. O universo pode ser bem antigo, com bilhões de anos, mas a vida na Terra é recente. Essa segunda visão, aqui à direita, que a gente vai explorar. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender a base dessa história da criação. Depois, ver como ela dialoga com a ciência. Em seguida, a gente olha para a estrutura global que apoia essa visão e, por fim, como tudo isso desemboca nas batalhas por informação do nosso dia a dia. Ok, a primeira pergunta é: como é que dá para conciliar um universo antigo com uma leitura do livro de Gênesis? Parece contraditório, né? Bom, a resposta, segundo as fontes, está numa interpretação teológica bem específica. O nome dela é Teoria do Intervalo Passivo. A ideia é a seguinte: os primeiros versículos do Gênesis estariam descrevendo uma criação original do universo, os céus e a terra. E só depois, após um intervalo de tempo que a gente não sabe quanto durou, começaria a semana da criação de 7 dias, que seria focada só em preparar o nosso planeta para a vida. E olha, isso não é uma ideia solta de uma pessoa só. Como a fonte destaca, essa é a posição oficial da Sociedade Criacionista Brasileira. É essa base teológica que permite que exista um diálogo diferente com as descobertas da ciência sobre a idade do cosmos. Certo. E como essa visão de mundo conversa, na prática, com áreas como genética, arqueologia e até com a cultura pop que a gente consome todo dia? Bom, um dos argumentos que a fonte traz vem de mais de um século de pesquisas com as famosas moscas das frutas. O ponto levantado é que, mesmo depois de incontáveis mutações forçadas em laboratório, uma mosca sempre continuou sendo uma mosca. Ela nunca se transformou em outra coisa. Um exemplo bem visual disso é o experimento Antennapedia. Nele, os cientistas alteraram um gene específico, e o resultado foi uma mosca com pernas crescendo no lugar das antenas. Para os críticos que a fonte cita, isso não é uma evolução que constrói algo novo. É, na verdade, uma deformidade. E aqui está o ponto central do argumento, resumido por pensadores como o Stephen Meyer. Essas mutações de laboratório quase sempre degradam a informação genética. Elas quebram alguma coisa que já funcionava, em vez de criar uma função nova, algo que realmente ajudaria a mosca a sobreviver na natureza. Saindo do laboratório, essa análise vai para o campo da arqueologia. A fonte aponta para achados que seriam consistentes com as narrativas da Bíblia, não como uma prova definitiva, mas como evidências que conversam com os textos antigos, como um selo de argila ou uma grande vala de defesa da época do rei Josias. Mas essa análise não para em artefatos antigos, não. Ela chega até na cultura pop. O argumento aqui é que a necessidade que o ser humano tem de acreditar, de adorar algo, não some. Ela só muda de foco. O exemplo usado é o personagem Sheldon. Ele se diz um ateu super racional, mas ao mesmo tempo ele tem um fervor quase religioso por heróis de ficção. Ele debate os dogmas do Superman, se veste como seus ídolos. A ideia é que a descrença num deus tradicional pode simplesmente levar a devoção para outro lugar. Ok, a gente já entendeu a base da crença e como ela interage com o mundo, mas uma ideia, sozinha, não vai longe. Como é que ela é organizada e espalhada pelo mundo? Para entender isso, vamos olhar o documento de políticas da Igreja Adventista do sétimo dia. Esse documento, o General Conference Working Policy, é, em resumo, o manual de regras da organização no mundo inteiro. É ele que define a estrutura, os procedimentos, tudo que governa a denominação em escala global. E a política descreve uma estrutura super organizada que funciona de cima para baixo. Começa no topo com a Conferência Geral, que é mundial, e vai descendo em cascata. Divisões, que são continentais, uniões, que são nacionais, até chegar nas igrejas de bairro. Tudo conectado. E como se financia uma máquina desse tamanho? A política é bem direta, 100%.
100% de todo o dízimo arrecadado em cada igreja local é enviado para os níveis de cima da organização. É esse dinheiro que sustenta toda a operação global. Para fechar, vamos ver como todos esses temas, ciência, autoridade, informação, se encontram num campo de batalha bem moderno. Um conflito que a nossa fonte destacou. A questão é, o que acontece quando o debate sobre o que é verdade e o que é mentira vai parar nos tribunais? Um caso bem recente aqui no Brasil mostra que as consequências disso podem ser enormes, afetando a saúde pública de todo mundo. A história foi assim. Em 2023, cientistas postaram um vídeo para desmentir uma informação falsa e perigosa, a de que diabetes seria causada por vermes. O autor dessa alegação processou os cientistas, e a primeira decisão da justiça foi um choque para muita gente. Os cientistas foram condenados e tiveram que tirar o vídeo do ar. É claro que essa decisão gerou uma reação forte. Vários órgãos importantes da área da saúde, como o Conselho Federal de Farmácia, se manifestaram. Eles alertaram que esse tipo de ação é um risco para a sociedade e um retrocesso, porque tolera o negacionismo científico. E isso tudo nos leva de volta para a grande questão, não é? Em um mundo cheio de crenças fortes e com informação vindo de todos os lados, como é que a gente, como sociedade, navega nos conflitos sobre o que é verdade? Das interpretações de textos antigos até as batalhas nos tribunais de hoje, a disputa pelo conhecimento e pela autoridade continua moldando o nosso mundo. E a pergunta sobre como equilibrar tudo isso, bom, essa continua mais atual do que nunca.